Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Já falando aqui de Barbacena, né? Vim ver meu amor aqui, Ana, pra você, tá? E, óbvio, a gente não vai deixar de informar vocês nesse dezembro tão importante pro Atlético, né? Primeiro de tudo, porque a gente sabe que esse intervalo entre temporadas no futebol brasileiro vai ser menor, graças ao Mundial do ano que vem, né? O grande Mundial do ano que vem. Então, no final das contas, a gente vai ter esse período de pré-temporada reduzido, ou seja, as negociações elas vão precisar acontecer de forma mais breve, mais perto desse fim de campeonato brasileiro, já que os clubes têm que se movimentar, ainda mais um clube que promete ter tantas movimentações como o Atlético. Então, assim, muita coisa vai acontecer em dezembro que historicamente o Atlético deixa para resolver em janeiro. Então, a gente já está atento as movimentações e eu vou traçar uma linha do tempo para trazer essa informação que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro de tudo, a gente sabe que o Atlético deve perder os jogadores em basicamente todas as posições. A não ser que, por uma coisa muito grave, grande não aconteça, por exemplo, Canobi e Coelho vão permanecer no clube para a próxima temporada. Coelho muito valorizado, Canóbio também, jogadores que têm mercado dentro e fora do Brasil, grandes clubes interessados no futebol dos dois. Então, no final das contas, a gente deve perder essas peças. A gente não sabe se o Nicão fica, Julimar só para depois do Campeonato Paranaense, ou seja, só para o Campeonato Brasileiro. Então, é mais do que fato que o Atlético vai precisar contratar pontas. Hoje é uma das posições mais carentes no elenco do Atlético. Contando com essas prováveis e eminentes saídas, é uma das posições mais carentes. O Atlético já foi no mercado, trouxe o Luiz Fernando, mas só o Luiz Fernando não basta. O Luiz Fernando é uma boa adição, ainda mais pensando num cenário de Série B. Eu acho que é um jogador que vai chegar, que vai nos ajudar, tem gol, tem finalização, tem experiência na competição. Isso para a Série B conta muito. Só que é isso, o Atlético não pode parar por aí. E sabendo que não pode parar no Luiz Fernando, o Atlético já busca alternativas, já busca outros nomes. E apurando daqui, ligando dali, conversando de cá, eu cheguei num nome que foi um dos grandes destaques da última Série B, que é Christian Barletta. Muita gente vai lembrar do Barletta do Corinthians, um jogador que sai do São Bernardo, se eu não me engano, depois de ser destaque ali no interior de São Paulo, vai para o Corinthians, não consegue render tanto, dá uma rodada e explode no esporte. O último recorte do Christian Barletta, que foi essa reta final de Série B no esporte, é muito positivo. Por exemplo, um jogador que me passa muito mais confiança do que o Alisson. Jogador que também o Atlético buscou lá saber informações do Volta Redonda. Do Volta Redonda, não, do Vila Nova, desculpa. Então, acho que é um jogador que chegaria para agregar bastante. Ah, Thiago, mas você sempre fala que os jogadores chegam para agregar e tudo mais, os jogadores não dão certo. Então, vou explicar algumas características do Barletta. Aí vocês me dizem se faz sentido ou não faz sentido dentro de um time que a gente quer montar. Primeiro de tudo, um ponta de agressividade. Eu acho que a gente passou muito tempo tendo pontas que não entregavam essa busca ao gol, essa objetividade. Ao ponto que o Julimar aparece e começa a entregar isso e a gente já fica, nossa. Porque assim, Canóbio, Coelho, o próprio Nicão nas últimas temporadas, eram jogadores que criavam muitas situações, mas não eram jogadores de finalizar. O Barletta tem pisada na área, o Barletta tem chute de longe, o Barletta busca o gol, o Barletta se projeta sempre de forma muito vertical. Eu acho que isso conta positivamente, não sei vocês. Aí tem outro ponto que eu gosto muito do Christian Barletta. É um jogador habilidoso. Para a Série B, muita gente condiciona o jogo que pô, um time para ter sucesso na Série B precisa ter um jogo físico, mas eu acho que você precisa ter sua cota de talento. Por exemplo, o próprio esporte do Christian Barletta tinha Lucas Lima e Christian Barletta ao todo tempo ali interagindo, associando, o próprio Fabrício Domingues chegando por trás. Então, acho que se o Atlético quer montar um bom time para a temporada que vem, jogadores físicos são importantes, mas jogadores de talento. Barletta tem drible curto, Barletta associa bem, Barletta sabe prender bola, tem bom time. Pelo menos nessa reta final de Série B mostrou um bom time para decidir a jogada. A gente sempre fica muito receoso, né? Putz, será que o ponta
Ele vai, pô, conseguir acertar jogadas? Será que o ponta vai conseguir dar sequência ao jogo? Acho que o Barleta ele tem um bom feeling nisso. O Barleta tem algo que o Atlético não tem, que é a questão da bola parada ofensiva. Deu algumas assistências nessa reta final de Série B, que é muito importante num cenário de Série B, num cenário de jogos tão equilibrados, você ter essa carta na manga da bola parada, que eu acho que vai resolver muitos jogos. Foi importante para o esporte, eu tenho certeza que para o Atlético a gente vai precisar ter uma eficiência muito maior, já que nessa última temporada de Série A o Atlético teve uma bola parada basicamente inofensiva, o time fez pouquíssimos gols nesse sentido, e o Barleta é um cara que tem boa cobrança, é um cara que encontra soluções nessa bola parada ofensiva. Então, assim, acho que é um jogador que chega para somar, é um jogador que parece que está no auge. Eu acho que muito tempo se esperou que o Barleta chegasse nesse nível atual, pelo menos o nível que ele apresentou na reta final do Sport ali na Série B. E eu acho que ele amadureceu, acho que é um jogador melhor, uma versão melhor do que a gente viu no Corinthians, do que a gente viu no Ceará. E agora chega a questão, né? Puta, será que o Atlético vai trazer? Tá na mira, é maneiro, mas o Atlético deve ter não sei quantos jogadores na mira, que a gente não sabe, né? Então, assim, quando a gente descobre, a gente já vem correndo contar aqui para vocês. Mas a necessidade é muito clara de trazer um ponta. O grande ponto agora é negociar com o esporte, que nunca é fácil, né, cara? Eu lembro, por exemplo, do caso do meia Gustavo, que tá no futebol árabe. O esporte numa crise financeira ali, precisando negociar o jogador e tudo mais. E o Atlético não conseguiu trazer o Gustavo, que era um jogador que o Atlético queria bastante naquele momento. Então, assim, para o Atlético, o esporte sempre foi uma pedra no sapato muito grande em questão de negociação. E pelo que eu acompanho de longe, com todo o respeito do mundo ao esporte, é um time que está gerando muita expectativa nesse retorno à Série A. Então, assim, perdeu um dos seus principais jogadores, com certeza não está em pauta. Mas é aquilo, o Atlético ele cai para a Série B ainda como um clube muito estável e com poderio financeiro muito legal. Então, o Atlético ele pode entrar em negociações com poder de barganha acima da média de clubes que estavam na Série B, de clubes que estão na Série B. Então, situações como essa de Barleta, de Cristiano, são situações que eu acho que o Atlético ele vai ter um poderio maior de negociação, né? E assim, gente, antes do Atlético ter o rebaixamento sacramentado, muita gente falava, mas o perfil de jogador que o Atlético está buscando, o perfil de jogador que o Atlético está procurando é o perfil de jogador de Série B, né? E assim, se em algum momento isso pareceu um problema, isso não pode ser mais um problema. Volto a dizer, ter experiência em Série B é muito importante. É uma competição que, mais do que ser bom ou ser ruim, você precisa saber jogar. O Atlético criar, pô, um time com Cristiano do Vila Nova, pô, o Barleta do Sport, outros nomes que se destacaram, quem sabe o Eric Pulga, eu acho que faz sentido de um processo que, nessa temporada, a única coisa que importa é devolver o Atlético para a primeira divisão, e esses jogadores eles já passaram por muita coisa nessa competição e eles têm essa malandragem. E mais do que isso, sim, é jogador que o Atlético. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. O Atlético vai voltar a precisar fazer algo que ele fez durante muito tempo. Eu acho que ele fez bem. Eu acho que em algum momento ele deixou de fazer. Eu acho que o Atlético vai ter que voltar a desenvolver jogador. Então, quando a gente fala de Barleta, quando a gente fala de Cristiano, quando a gente fala, enfim, de outros nomes jovens, ali no auge da idade, 24, 25, 26 anos, são jogadores que podem, num clube organizado, com um bom projeto esportivo, alcançar um nível técnico maior, se forem bem trabalhados, se o Atlético tiver uma ideia de jogo. Então, o mercado que o Atlético fizer nessa Série B, com certeza não vai ser todo que vai ser utilizável na Série A. Mas se a gente conseguir pelo menos desenvolver dois, três, quatro nomes ali, que hoje são jogadores de Série B e podem virar jogadores de Série A, o Atlético já ganha. O Atlético tem que fazer a Série B virar útil. Fazer com que a Série B seja só mais uma Série B não é legal. O Atlético não pode olhar para a Série B só para subir. Óbvio que o objetivo principal é subir. Mas trazer sustentação, trazer projeto, trazer algo a mais. Podemos dizer assim. Mas enfim, fica aí a informação. O Atlético de olho num dos melhores jogadores da última Série B, Christian.
Barleta. Beleza, meu povo? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco tem live e a gente vai ver se traz mais informação, né? Vai que tentar mais coisa aqui. Agora, deixa eu aproveitar minha namorada, pelo amor de Deus.